Disposições transitórias. Artigo 1º. Promulgada esta Constituição, o Congresso, reunido em Assembleia Geral, elegerá em seguida, por maioria absoluta de votos, na primeira votação e, se nenhum candidato a obtiver, por maioria relativa na segunda, o presidente e o vice-presidente dos Estados Unidos do Brasil. Parágrafo 1º. Essa eleição será feita em 2 escrutínios distintos para o presidente e o vice-presidente, respectivamente, recebendo-se e apurando-se, em primeiro lugar, as cédulas para presidente e procedendo-se em seguida, do mesmo modo, para o vice-presidente. Parágrafo 2º. O presidente e o vice-presidente, eleitos na forma deste artigo, ocuparão a presidência e a vice-presidência da República durante o primeiro período presidencial. Parágrafo 3º. Para essa eleição não haverá incompatibilidades. Parágrafo 4º. Concluída ela, o Congresso dará por terminada a sua missão constituinte e, separando-se em Câmara e Senado, encetará o exercício de suas funções normais a 15 de junho do corrente ano, não podendo em hipótese alguma ser dissolvido. Parágrafo 15. No primeiro ano da primeira legislatura, logo nos trabalhos preparatórios, discriminará o Senado o primeiro e segundo terço de seus membros, cujo mandato há de cessar no termo do primeiro e do segundo triênios. Parágrafo 6º. Essa discriminação efetuar-se-á em 3 listas, correspondentes aos 3 terços, graduando-se os senadores de cada estado e os do Distrito Federal pela ordem de sua votação respectiva, de modo que se distribua ao terço do último triênio o primeiro votado no Distrito Federal e em cada um dos estados, e os 2 terços seguintes os outros 2 nomes na escala dos sufrágios obtidos. Parágrafo 7º. Em caso de empate, considerar-se-ão favorecidos os mais velhos, decidindo-se por sorteio quando a idade for igual. Artigo 2º. O Estado que até ao fim do ano de 1892 não houver decretado a sua Constituição será submetido, por ato do Congresso, à de um dos outros, que mais conveniente a essa adaptação parecer, até que o Estado sujeito a esse regime a reforme pelo processo nela determinado. Artigo 3º. À proporção que os estados se forem organizando, o governo federal entregar-lhes-á a administração dos serviços que pela Constituição lhes competirem e liquidará a responsabilidade da administração federal no tocante a esses serviços e ao pagamento do pessoal respectivo. Artigo 4º. Enquanto os estados se ocuparem em regularizar as despesas durante o período da organização dos seus serviços, o governo federal abrir-lhes-á para esse fim créditos especiais segundo as condições estabelecidas por lei. Artigo 5º. Nos estados que se forem organizando, entrará em vigor a classificação das rendas estabelecidas na Constituição. Artigo 6º. Nas primeiras nomeações para a magistratura federal e para a dos estados, serão preferidos os juízes de direito e os desembargadores de mais nota. Os que não forem admitidos na prova, na nova organização judiciária,
e tiverem mais de 30 anos de exercício, serão aposentados com todos os seus vencimentos. Os que tiverem menos de 30 anos de exercício continuarão a perceber seus ordenados até que sejam aproveitados ou aposentados com ordenado correspondente ao tempo de exercício. As despesas com os magistrados aposentados ou postos em disponibilidade serão pagas pelo governo federal. Artigo 7º. É concedida a Dom Pedro de Alcântara, ex-imperador do Brasil, uma pensão que, a contar de 15 de novembro de 1889, garanta-lhe por todo o tempo de sua vida subsistência decente. O Congresso Ordinário, em sua primeira reunião, fixará o quantum desta pensão. Artigo 8º. O governo federal adquirirá para a nação a casa em que faleceu o Dr. Benjamin Constant Botelho de Magalhães e nela mandará colocar uma lápide em homenagem à memória do grande patriota, o fundador da República. Parágrafo único. A viúva do mesmo Dr. Benjamin Constant terá, enquanto viver, o usufruto da casa mencionada. Mandamos, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução dessa Constituição pertencerem, que a executem e façam executar e observar fiel e inteiramente como nela se contém. Publique-se e cumpra-se em todo o território da nação. Sala das Sessões do Congresso Nacional Constituinte, na cidade do Rio de Janeiro, em 24 de fevereiro de 1891, terceiro da República. Prudente José de Moraes Barros, presidente do Congresso, senador pelo Estado de São Paulo.